Ikki de Fênix pode realmente voltar do mundo dos mortos? Existem muitas dúvidas perante a habilidade em volta de Ikki. Será que ele pode realmente regenerar seu corpo inteiro, mesmo que seja completamente pulverizado? Fica até o final desse vídeo para você descobrir. Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. A imortalidade é uma questão bem complicada em Cavaleiros do Zodíaco. De acordo com o significado de imortalidade, nenhum personagem realmente teria esse poder, senão talvez Cronos, o deus do tempo, o único ser que existe eternamente em comunhão com o tempo. No entanto, será que Ikki tem algum tipo de imortalidade definida por Cavaleiros do Zodíaco a partir da própria palavra? Primeiro temos que descobrir se existem contradições, e há alguns argumentos. O primeiro é entrelaçado com o fato que na revista Taisen tem uma seção que fala de cavaleiros que teve várias mortes de mentirinhas, onde eles são feridos, desmaiam e desfalecem. No entanto, ressuscitam queimando o cosmo deles. Mas o que isso quer dizer? Durante a série de Saint Seiya, houve momentos que a morte deles não passou de uma encenação, como Shiryu quase morrendo para Seiya. Logo depois, mude Ares falando que Shiryu morreria devido à perda de sangue para reparar as armaduras de bronze. Obviamente, todos esses casos são exemplos para ensinar algo por trás da trama. Shiryu quase morreu para Seiya é sobre a experiência e arrogância, enquanto a reparação das armaduras é aprendizado e sacrifício. Cada morte falsa tem uma característica explicável. Os Cavaleiros de Bronze nunca morreram contra os de prata. Eles apenas se fingiram de morto e enganaram os prateados com isso. Além de que tem algo peculiar nessa página que veio do anime e não do mangá, e é o fato do mestre do santuário falar que os 5 Cavaleiros de Bronze teriam morrido na Batalha do Santuário. Bem, essa informação não existe no mangá. Quem lutou contra a saga foi apenas Ikki e Seiya, enquanto a única pessoa que tinha uma informação errada sobre a morte dos cavaleiros era Tétis de Sereia, uma inimiga do santuário e enviada pelo exército de Poseidon. E sinceramente, isso no máximo quer dizer que Athena, em alguma cena fora de tela, reviveu todos eles. É algo que ela já fez nas 12 casas, quando Shiryu é enviado para a entrada do submundo, o Yomotsu Hirazaka. É confirmado que o Shiryu tinha tecnicamente morrido, só não tinha caído totalmente nas profundezas do inferno. Mas naquele momento, ele já era parte do mundo dos mortos. Tanto é que o próprio Máscara da Morte diz que ele voltou à vida quando Athena colocou a alma de Shiryu em seu corpo no santuário. Obviamente, essa seria apenas uma semi-morte, já que de acordo com o próprio Máscara da Morte, a verdadeira morte só acontece quando você cai na boca do submundo, o próprio vulcão do Yomotsu Hirazaka. A narrativa diversas vezes deixa claro quem realmente está morto e quem não está quando eles chegam ao Yomotsu Hirazaka, já que é sim possível você ir com carne e sem ser em espírito para lá. E um grande exemplo disso é o tema de Pégaso, que o Death Toll de Câncer afirma que foi jogado lá no mundo dos mortos sem estar morto. A moral da história é que todas essas mortes têm um contexto por trás que não necessariamente implica com as mortes do Ikki, exceto as profundezas do inferno, tá? O qual sim podemos dizer que ele realmente tem imortalidade. Primeiramente, o próprio material Taisen afirma que Ikki é imortal. Os Cavaleiros de Bronze são derrotados por Shaka de Virgem, o homem mais próximo de Deus. Para salvar seus irmãos feridos, o imortal Ikki de Fênix voa novamente pelos céus. Isso não se trata apenas de um título irrelevante. De acordo com o material Taisen, a armadura de bronze de Fênix é a armadura mais especial de todas, pois toda a armadura consegue se restaurar automaticamente até certo ponto. Mas a de Fênix, ela consegue ressurgir do menor pedaço que sobre dela, mesmo que seja até do pó, provando um poder de imortalidade. Nos primeiros capítulos de Cavaleiros do Zodíaco, é ensinado que um cavaleiro se torna um com sua armadura. E a própria Marinha de Águia explica: força não vem da armadura, força dos cavaleiros vem da explosão do cosmo. O espírito e a força devem estar em sintonia com a armadura. E se falta combatividade do usuário, a armadura não passa de uma proteção pesada. Com o desenvolvimento de Saint Seiya, é importantíssimo entender o mangá para perceber que essa fala dela não é tão simples, mas da forma mais literal e óbvia possível. O cavaleiro tem uma relação intrínseca com sua constelação armadura. Não é à toa que existe algo chamado de
Destino em Cavaleiros do Zodíaco. O Destino escolhe os cavaleiros para ter essa conexão do seu corpo e alma com o universo. Antes do ser adquirir a armadura de Pégaso, ele já tinha a aura de Pégaso. Todo o corpo de um cavaleiro é um micro-universo que representa o universo inteiro. É facilmente admissível que qualquer cavaleiro é sua própria constelação. Portanto, Ikki de Fênix é uma versão microscópica da constelação de Fênix. Ele é a própria constelação em si. E isso é provado mais tarde com o conceito de pontos estelares. Destino. Novamente, ele está sobre todos os pequenos microcosmos do universo. Até mesmo, cada humano aleatório tem seu destino determinado pelas estrelas. Mas, cavaleiros são até especiais. A própria constelação exerce uma grande influência sobre o destino deles. Ao ponto que o próprio corpo dos cavaleiros só é preciso ser traçado a imagem da sua constelação guardiã sobre a vitalidade do seu corpo, que as estrelas da constelação se convertem nos seus pontos vitais. Por isso que, tecnicamente, Ikki iria morrer contra a explosão galáctica de Caim, visto que os seus pontos estelares iriam sumir. A sua própria constelação iria sumir do céu. Meio que um conceito universal em Cavaleiros do Zodíaco, algo que até mesmo no universo paralelo de Megumi Okada trabalhou recentemente em Requiem, onde as armaduras são intrinsecamente as próprias constelações, ao ponto que o seu cavaleiro, armadura ou constelação for completamente destruído, os outros são destruídos independentemente. A constelação deixa de existir se o cavaleiro morrer. Se a constelação morrer, o cavaleiro também morre. Obviamente, a exceção é Fênix, visto que não implica que o Ikki, a armadura ou a própria constelação não possam ressuscitar ou se regenerar de poeira cósmica, pois a armadura por si só já tem essa descrição oficial de ser totalmente poderosa em regeneração. A ideia por trás da constelação de Fênix, armadura e Ikki é que eles podem morrer sim, mas o poder deles é se regenerar mesmo das profundezas do inferno. Quando Ikki lutou contra a Shaka de Virgem, é provado sim a imortalidade de Fênix. Através da habilidade Rikudo-Hine, Ikki é enviado para um dos 6 mundos do pós-vida, e Shaka, mesmo enviando a alma de Ikki para a morte, não foi suficiente, visto que até ele mesmo questionou se Ikki era realmente imortal. O que é interessante porque nessa primeira parte do confronto da luta deles, Ikki restaurou de fato, não é uma hipérbole, a sua armadura das cinzas contra Shaka. Todavia, entretanto, a parte de interesse se dá na conclusão de Shaka. Para Ikki realmente morrer, é necessária certas condições, que é aniquilar completamente o corpo e o espírito do cavaleiro. Se ele for enviado para a morte e seu corpo estiver à vontade de transcendê-la, ele voltará. A mesma coisa é transformar o corpo de Ikki em poeira cósmica. Ele irá se regenerar e voltar a partir do seu próprio espírito. Sem falar que, meus queridos, na saga de Poseidon, Shaka afirmou o inevitável. Ikki, assim como sua armadura, pode reviver mesmo após virar poeira cósmica. E temos feitos do Ikki reparando seu corpo. Ele voltou à vida no arco de Poseidon. Seu espírito chegou no campo de batalha e Casa de Liminades e estava sendo atormentado pela cosmoenergia do Ikki, que estava no ar, mas não tinha nenhum corpo. Então o Cavaleiro de Fênix ressurgiu da própria poeira cósmica e recriou o seu corpo. E não, o argumento que Ikki apenas veio de outra dimensão não é viável, pois Shun de Andrômeda e o próprio Canon de Dragão Marinho não sentiam o cosmo de Ikki quando ele estava em outra dimensão. Portanto, sim, a alma imaterial e invisível de Ikki era essa cosmoenergia amorfa na frente de Casa de Liminades, a qual não tinha corpo algum, era só poeira. Mais tarde, isso também foi confirmado por Canon de Dragão Marinho, Ikki, assim como a constelação dele, pode voltar do outro mundo, que no caso é o próprio submundo, e a única forma que Canon achou de matar Ikki foi jogar ele em outra dimensão, porque ele só pode ser isolado. E por fim, o mesmo acontece na saga de Hades. Ayakos de Garuda matou Ikki várias vezes, e ele sempre se levantava, assim como a Fênix, porque ele simplesmente revivia cada vez que ele caía, no caso, morria, contra os ataques supremos de Ayakos, e o homem revivia mesmo dentro do submundo. E é claro, esse vídeo não é para dizer que Ikki, de uma forma ontológica, vai viver para sempre, como é o real significado de imortalidade.
Tecnicamente, não existe nada eterno de verdade para esses tipos de personagens. Um dia, Ikki irá morrer de velhice e sua armadura será passada à frente, como também pode ocorrer dele não querer mais reviver, pois a única arma que pode parar ele de reviver em uma luta é ele não querer mais queimar o seu cosmo. No entanto, enquanto ele querer reviver, ele sempre irá voltar mais poderoso. E isso significa sim, o Ikki tem uma regeneração igual ao do Odysseus de Serpentário. Eu até falo, ela é até melhor, viu? Porque a do Odysseus tem algo muito específico para ela acontecer. Mas isso obviamente é assunto para outro vídeo, então nos vemos lá.